Ao longo da história da humanidade, a ciência tem ajudado a medicina a superar enormes desafios. Eu poderia citar aqui como alguns desses desafios superados pela medicina com o apoio da ciência: a erradicação da varíola através do método da vacinação, o controle da poliomielite e do sarampo também através da vacinação. Mas não para por aí. Algumas doenças causadas por bactérias só foram controladas com a descoberta e o desenvolvimento dos antibióticos. Assim, na atual pandemia de Covid-19, gente, a ciência mais uma vez dá uma prova inequívoca que é uma grande aliada da humanidade. Porque se nós estamos conseguindo controlar a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, é em função da ciência e do rápido desenvolvimento das vacinas e da rápida vacinação, não tanto quanto a gente desejaria que fosse aqui no Brasil. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E se você gostar dessa abordagem que eu farei nesse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e nos ajudar a compartilhar os nossos vídeos. Pois é, e por que eu falo disso? Porque principalmente no Brasil, desde a chegada da pandemia aqui no início de 2020, travou-se uma guerra ideológica de que alguns segmentos políticos e alguns segmentos da sociedade, felizmente minoritários, tentaram manchar a reputação da ciência, pensando que isso iria ser fácil. Porque a ciência tem o seu tempo. A ciência ela não é imediatista. Várias foram as críticas ao desenvolvimento das vacinas. O próprio presidente da República, recentemente, inclusive, disse que as vacinas são experimentais, mentindo à população brasileira. Já andou em pronunciamento dizendo que as pessoas podiam virar jacaré caso tomassem a vacina e ele não iria se responsabilizar por isso. Andou chamando a vacina Coronavac por conta de uma ideologia de extrema direita de vacina, porque ela foi desenvolvida num país comunista, e olha que a China nem comunista é, mas enfim. Mas a ciência tem o seu tempo. A ciência desenvolve os seus procedimentos segundo um método consagrado, o método científico, e as respostas mais cedo ou mais tarde vêm. Ontem, o ministro da Saúde, o Dr. Marcelo Queiroga, informou através de um boletim do Ministério da Saúde que nada mais, nada menos que 2.950 municípios do Brasil, nas últimas 24 horas, não tiveram registro de mortes de pessoas por Covid-19. Isso representa 52% dos municípios brasileiros sem mortes nas últimas 24 horas por Covid-19. Para além disso, o Brasil está há 2 semanas consecutivas em queda no número de casos novos por Covid-19 e no número de mortes por Covid-19. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil tem se mantido abaixo das 900 mortes, o que ainda é muito, por 2 semanas consecutivas. Nesse mesmo cenário, o Brasil está atingindo quase 70% de imunização da sua população com a primeira dose da vacina. E já está atingindo 30% de imunização da sua população com as 2 doses da vacina ou com a dose única da Janssen. Isso é uma prova inequívoca de que a vacinação é o caminho para nós enfrentarmos e vencermos a pandemia de Covid-19. A ciência insistiu nisso o tempo inteiro. E os negacionistas, os terraplanistas, insistindo na não utilização de máscara, insistindo no não isolamento social e insistindo num tal de tratamento precoce que a ciência o tempo todo disse que não iria funcionar. Que o que iria funcionar era o isolamento, a utilização de máscara, até as vacinas serem administradas na população para, reduzir a quantidade de vírus circulantes na população. Então, é muito importante que a gente tenha confiança na ciência. Eu fico imaginando se o Brasil tivesse um governo que fosse capaz de entender os preceitos científicos, que tivesse sido capaz de lá atrás ter montado um comitê científico nacional para se articular com os estados, com as instituições e com os municípios para enfrentar a pandemia.
Se o Brasil tivesse tido lá atrás um governo que tivesse acreditado no potencial das vacinas como a ciência o tempo todo preconizou e tivesse adquirido vacinas de forma antecipada porque as ofertas vieram, como a Pfizer, por exemplo, que desde agosto do ano passado oferecia doses de vacina ao Brasil. O próprio Trump, com a loucura que ele tem, desvairado do jeito que ele é, adquiriu 3 doses a mais de vacina para cada norte-americano, 1 bilhão e 200 milhões de doses. Ou seja, um excedente absurdo. O Brasil, se tivesse adquirido 400 milhões de doses de vacina, ou seja, 1/3 do que os Estados Unidos adquiriu de forma antecipada, com o SUS e a capilaridade da rede de vacinação em 38 mil postos espalhados por esse país, o SUS teria imunizado a população brasileira muito rapidamente e o Brasil já estaria vencendo a pandemia de Covid-19, estaria no estágio muito mais avançado do que o que nós estamos hoje. Nós teríamos poupado certamente milhares de vidas nesse país. Porque se em janeiro o SUS tivesse começado a imunizar a população, com a rapidez que o SUS demonstrou em campanhas passadas, como a campanha do H1N1, onde o SUS conseguiu imunizar 10 milhões de pessoas em 24 horas, o Brasil teria possivelmente em maio ou junho desse ano completado a imunização total da população e nós estaríamos em um outro estágio de controle, servindo inclusive de exemplo para o mundo. Pena que nós não tivemos essa proatividade, que nós não tivemos essa humildade de ouvir pessoas que dedicam a vida inteira a estudar e a pesquisar alternativas para os nossos problemas. Nós, cientistas, dedicamos uma vida ao estudo. Nós somos avaliados pelos nossos pares. Quando a gente faz uma descoberta, que enviamos um artigo para publicação, outras pessoas da mesma área vão avaliar esse artigo e vão sugerir mudanças, vão sugerir ajustes ou vão acatar aquilo que nós argumentamos em nossos artigos científicos. Faltou essa visão de humildade ao governo federal de entender que a ciência está para a humanidade, para ajudar a humanidade a vencer os seus desafios. Nesse cenário, o Brasil caminha inclusive para vencer a variante Delta. É provável que a variante Delta, ou melhor, é possível que a variante Delta se espalhe, se torne dominante no país. Eu diria que é inevitável que a variante Delta se torne a variante dominante no país. Mas há mais de um mês atrás, eu venho alertando aqui no canal que o fato da variante Delta se tornar uma variante dominante não significa que ela vá causar uma explosão de casos. O fato dela se tornar dominante significa que a maioria dos novos casos de Covid-19 no Brasil deverá passar a ser causada pela variante Delta, mas isso sem necessariamente causar um aumento do número de casos. É possível que ela aumente o número de casos? É possível, mas é possível como no mundo inteiro, Estados Unidos, Reino Unido, mesmo que a variante Delta aumente o número de casos, o número de mortes por pessoas de Covid-19 não vai aumentar. Porque lá nos Estados Unidos, 99% dos novos casos já são causados pela variante Delta. Entretanto, a taxa de mortalidade não sofreu um aumento na mesma proporção, porque as pessoas estão vacinadas. E é bom que a gente entenda o seguinte: se nós considerarmos a população mais vulnerável à Covid-19 grave, que é a população adulta acima dos 18 anos de idade, no Brasil, atualmente, a população adulta, que é a população acima dos 18 anos de idade, provavelmente já vá com 90% dessa população com alguma resposta imune ao coronavírus. E eu explico. As pessoas acima de 18 anos que contraíram a Covid-19 e não tomaram vacina, mas curaram a Covid-19, desenvolveram uma resposta imune contra o coronavírus. As pessoas que já tomaram uma dose de alguma das vacinas que está sendo aplicada no Brasil também já desenvolveram alguma resposta imune contra o coronavírus. E, finalmente, aquelas pessoas que tomaram as 2 doses ou a dose da Janssen estão completamente imunes e também têm alguma resposta imune ao coronavírus. Ou seja, possivelmente nós temos hoje no Brasil
80% da população com alguma resposta imune ao coronavírus, e se nós considerarmos a população adulta, nós temos algo em torno de 90% da população com alguma resposta imune ao coronavírus. Isso causa uma dificuldade enorme, uma barreira enorme, praticamente intransponível, para que a variante Delta se espalhe na mesma velocidade com a qual ela se espalhou em outros países. Isso é a prova inequívoca de que as vacinas são a solução definitiva para a pandemia de Covid-19. Então, nessa perspectiva, não acredite nas fake news, não acredite nos negacionistas e terraplanistas de plantão que estão a espalhar nas redes sociais notícias maliciosas sobre as vacinas, porque elas estão demonstrando em números que nós, cientistas, estávamos corretos desde o início. É através da vacinação que nós iremos vencer a pandemia de Covid-19. Se você tomou a primeira dose, volte para tomar a segunda dose. Algumas pessoas não estão retornando para tomar a segunda dose, isso não é bom. E na primeira oportunidade que você tiver, tome a sua vacina, que você vai estar protegendo a você e aos outros, porque vacinação é uma estratégia coletiva, não é uma estratégia individual. Também não escolha vacina. Todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil foram autorizadas pela Anvisa e todas elas têm uma eficácia e uma importância muito grande no controle da pandemia. Então essa era a minha contribuição, a minha reflexão de hoje. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Quando sair de casa, utilize máscara mesmo vacinado, porque as pessoas vacinadas podem contrair o coronavírus assintomático, com Covid assintomática, e podem transmitir a outras pessoas. E a utilização de máscara reduz essa possibilidade. Um forte abraço, tenha empatia, acredite na ciência, tenha consciência e até a próxima.